30 de agosto de 2014. Está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. No quadro Pequena Notável, visitamos uma indústria que fabrica peças para indústrias de diversos segmentos. Ainda temos o Dr. Marcos Tavares Leite e em nossa sala de visitas, o presidente do Simp Joseph Cury entrevista Latif Abrão Júnior, presidente da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Estamos no ar. Há 18 anos, o Brasil passou a conhecer as empresas mais comprometidas com a ética e com a transparência na prestação de contas das suas demonstrações financeiras perante seus acionistas, colaboradores, fornecedores, governos e consumidores. A ANEFAC, em parceria com a FIPECAF e com a Serasa Experian, tem a honra de anunciar mais uma edição do Troféu Transparência. Este ano, o país conhecerá as 24 empresas que melhor divulgaram as informações sobre seus balanços contábeis. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa compareceu no almoço de confraternização do Troféu Transparência. Confira! No quadro Pequena Notável, visitamos uma pequena grande empresa que fabrica peças especiais para a indústria há quase 20 anos. Hoje a gente atende montadoras, a gente atende sistemistas, que são empresas que fornecem componentes para as montadoras. A gente atende praticamente todas as empresas de eletrodomésticos. O processo de produção de um item estampado, basicamente o processo principal é a estampagem, né? Então o material ele chega na máquina, ele pode ser em forma de bobina, pode ser em forma de placas. Ele é estampado, hoje a nossa estamparia ela é semi-automatizada, então muitas das peças, como as arruelas mesmo, elas já são automáticas, possuem alimentadores automáticos e por aí vai. E aí, depois que isso está concluído, é a embalagem e expedição. O empresário ainda valoriza o mercado interno e bate de frente com a concorrência. O material brasileiro ele é excelente, né? Ele não deve nada em termos de tecnologia, em termos de capacidade de produção, em termos de qualidade e até custo a gente tem conseguido chegar muito próximo do importado. Mais uma pequena empresa 100% nacional que continua fazendo e acontecendo. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Muitas empresas têm dificuldades para controlar suas finanças por não saberem como organizar seu negócio. Se todo mundo se conscientizar da importância de um lado, conseguir maximizar as receitas, os ganhos, receber o que foi vendido, né? Quer dizer, tomar esse cuidado, vender para clientes idôneos e, de outro lado, otimizar os seus custos sem comprometer qualidade, as suas despesas que não são diretamente custos, né? Aluguel, água, luz, tal, sempre pensando na economia, quase que como um orçamento doméstico, né? Que a gente precisa, no final do mês, é bom sobrar dinheiro, aí é uma boa gestão do orçamento, funciona muito parecido num pequeno negócio. O empreendedor pode buscar novos métodos de organização do negócio com o auxílio de profissionais da área, como contadores e consultores. O que você investe de um lado? É o que você gastou para o teu negócio aparecer, as máquinas que você precisa, isso é investimento. Segundo, o que você está ganhando, recebendo? Então anota, data, o que foi, origens, etc. E os pagamentos, evidentemente, você vai listar. Então você pode fazer 3 planilhas, né? E no final você vai juntar tudo para fazer uma análise conjunta. O que você vai tentar fazer com os recebimentos? Maximizar eles, ser o maior possível. O que você vai fazer com a parte de
pagamentos, gastos. Vai tentar economizar o máximo possível. O dono do negócio deve fazer um balanço para decidir se fazer um investimento a prazo ou à vista é mais interessante. O fornecedor não deixa de ser uma alternativa interessante. Então, o pagar a prazo pode ser interessante se a diferença entre pagar à vista e pagar daqui a 30 dias, por exemplo, que dá uma taxa mensal, for menor, né, do que o juro que eu pagaria, já que eu não estou pegando dinheiro, né? Então, se eu pago lá 5% de juro ao mês e o fornecedor, para eu pagar daqui a um mês, só me cobra 1,5%, então é vantagem você pegar e pagar a prazo. O professor sugere que o empresário faça consultas a livros, jornais e revistas para conhecer mais sobre investimentos e finanças. Algumas instituições dão cursos gratuitos que facilitam a vida dos micro e pequenos empreendedores. O artigo 7º da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa prevê que os municípios devem conceder alvará de funcionamento provisório às microempresas, empresas de pequeno porte e mesmo ao microempreendedor individual quando elas não tiverem uma atividade considerada de alto risco. Significa, assim, que a partir do momento que ela tem o registro dos seus atos constitutivos e não sendo a sua atividade de alto risco, por exemplo, que lide com material explosivo, químico altamente tóxico, nesse caso ela tem direito ao alvará provisório. Quando falamos de alvará provisório, significa que ele vai ter validade enquanto a prefeitura não terminar toda a análise do processo até a concessão do alvará definitivo. Sendo provisório, pode inclusive ser cassado, analisando e verificando que haveria risco ou impossibilidade física e material de exercer a atividade produtiva com segurança. Isso, inclusive, essa atividade, ou melhor, esse próprio alvará provisório pode ser concedido, inclusive quando a atividade se der num imóvel sem habite-se. Ou seja, é o direito do empresário da microempresa, da pequena empresa e do microempreendedor individual exercer sua atividade livremente e formalmente. Não estamos falando aqui e que esse dispositivo legal iria precarizar ou colocar em risco a atividade empresarial. Pelo contrário, vai dar a oportunidade de ter a formalização de uma atividade que já vai estar com certeza sendo executada, pois é a subsistência, quando se fala principalmente de um microempreendedor individual, do empresário da microempresa, da empresa de pequeno porte, aquela atividade não tem alternativa, ou ele exerce ela ou vai passar fome, não vai receber realmente o seu sustento. Portanto, estamos dando a oportunidade de que a atividade seja formalizada e seja inclusive fiscalizada mais atentamente pelas prefeituras. O que falta nesse momento é o conhecimento realmente por muitas prefeituras espalhadas por todo o país da existência desse dispositivo legal. O desconhecimento, às vezes, até do próprio empresário da micro e pequena empresa, que fica sujeito a indeferimentos, a várias questões burocráticas nas prefeituras que impedem o seu funcionamento regular. O que nós vamos trabalhar e o que sempre tem trabalhado é exatamente para que todos os municípios atendam o que está disposto na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que realmente permitam um alvará provisório de funcionamento, que as empresas mantenham a sua formalização e que o empresário da microempresa, da empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual possam realmente ser geradores de riqueza, de recurso e do seu próprio sustento, pagando seus tributos, arcando com as suas obrigações fiscais de forma regular e formal. É essa atividade, é isso que o Simpre pretende fazer, é permitir a atividade empreendedora do empresário da micro e pequena empresa de forma regular e formal para que realmente seja gerador de empregos e de riqueza. O Simpre, em função da parceria com a DVB, anuncia o evento Top de Marketing, a ser realizado no dia 2 de setembro, próxima terça-feira, às 19 horas, no Esporte Clube Sírio, localizado na Avenida Indianópolis, 1192, em São Paulo. Venha conhecer e prestigiar os cases vencedores e as estratégias de sucesso que levaram essas marcas a conquistarem a 42ª edição do Top de Marketing. Mais informações, acesse o site www.advb.org.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Latif Abrão Júnior, presidente da ADVB. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu participar deste programa tradicional. Estamos à sua disposição e dos telespectadores. Muito obrigado. A ADVB é uma instituição que tem 58 anos. 58 anos. O que significa a ADVB? Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Como é que a ADVB se sustenta? Essa é uma boa pergunta. A ADVB não tem recurso carimbado. Ela se sustenta através dos eventos que promove, dos cursos que realiza e também de seus associados, que contribuem modicamente uma quantia mensal, e assim ela faz o seu orçamento. É uma entidade tradicional, foi a primeira organização da sociedade civil a partir da modernização da nossa economia. Enfim, ela tem uma série de atividades e são essas atividades que fazem com que ela se mantenha ao longo desses anos todos. A ADVB é uma entidade aberta, qualquer um pode se associar? A ADVB não representa nenhuma categoria específica e nenhuma categoria econômica também específica, mas representa a todos, porque trata trata de vendas, né? Que, aliás, cada vez mais difícil. Cada vez mais importante. E também, mais importante, sem dúvida. Sempre foi importante, desde o Brasil colonial até aqui, vendas está no nosso DNA, né? É verdade. E eu tive outro dia com do professor Roberto Dualib, e que falou uma coisa muito interessante. A ADVB dignifica a atividade de vendas. Então é isso que a gente faz. É né? verdade. E foi a porta de entrada do marketing no Brasil. Agora, como é que as pessoas podem se associar à ADVB? Quem tiver interesse, eu quero participar da ADVB, o que ele faz? Bem, nós temos um site, basta entrar no nosso site que lá vai ter o caminho para se associar. Pode usar um dos nossos telefones que estão divulgados e através disso, então, ele vai receber uma planilha para ser preenchida e a partir daí ele se associa à ADVB. Bom, quais são os grandes desafios da ADVB? Porque vendas está cada vez mais importante e em momento de crise, vendas é mais importante ainda. Bem, eu gostaria de saudar a nossa parceria. Ah, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Nós estamos aqui porque o SIMP, que é uma entidade pioneira também, e a gente sabe da sua luta e da luta da pequena empresa no Brasil. No Brasil não é fácil ser empresário. Estamos aqui iniciando uma parceria ADVB e SIMP e eu gostaria de saudar isso daí. Muito obrigado. Então, só para quem não sabe, a parceria começa e claro que é uma aproximação gradual e sucessiva e queremos que isso cresça. No primeiro momento, o SIMP estará divulgando eventos da ADVB e a ADVB estará divulgando a pesquisa SIMP Datafolha aos seus associados nos eventos e assim por diante. É isso mesmo? Isso mesmo. E a partir dessa pesquisa, que será divulgada na medida que for liberada pelo SIMP, nós vamos ver quais são os desafios de venda na realidade. Passamos por uma crise sem precedentes na economia brasileira, ainda mal identificada em níveis oficiais, não é? Mas que as pessoas sentem. Eu sou um pequeno empresário também e sinto a dificuldade de você empreender nesse Brasil. Então, os desafios de venda que são colocados para vendas, eles passam pela realidade, pela conjuntura, e passam também pelo nível de modernização da economia, que está cada vez mais a tecnologia prevalecendo sobre a nossa atividade. Então, os desafios de venda são grandes. Vencer a crise ou tentar passar pela crise, porque sempre uma crise é passageira e ela embute uma série de oportunidades também. Então, é qualificando as pessoas, desenvolvendo, alertando, trazendo a realidade e também discutindo essa evolução tecnológica. É assim que a gente pretende trabalhar os aspectos da ADVB.
Bom, isso é uma sinalização muito boa, ou seja, aqueles que buscam mecanismos, novas metodologias, cursos, palestras, podem a DVB, que lá tem um braço estendido para essa formação e assim por diante, além do convívio com outras pessoas da área, é isso? Você imagina que em 58 anos, trabalhando a qualificação, quantos não sentaram naqueles bancos ali da DVB? Hoje existem um sem número de entidades que trabalham vendas no nível educacional, mas não existia isso. Eu encontro muito executivo que às vezes tira da gaveta o seu diploma da DVB e diz, aqui eu fiz o meu curso na DVB e tal. Então essa atividade de qualificação é muito importante dentro da DVB. E hoje você imagina, você vai lá na indústria, produz um par de sapato, esse par de sapato vai para uma loja, a pessoa com o telefone, ele vai ou não qualificar a sua compra e ele pode, nesta loja, com aquele produto, comprar em outra loja um outro produto. É verdade. Então, esses desafios se apresentam hoje e precisam ser vencidos. E cada vez a inovação tecnológica traz novos desafios e novas estratégias e cada vez mais vendas se torna mais importante. Bom, eu ouvi dizer que em setembro será lançado um livro pela DVB. Então, nós estávamos numa manhã na DVB discutindo como mostrar para a sociedade, porque a DVB, com 58 anos, já é uma senhora, não é? Ela já está bem avançada em anos, né? E muitas entidades novas, mais modernas, surgiram. Então, como mostrar o conteúdo da DVB? Então, a gente teve a ideia de fazer um livro contando a história dos personalidades nacionais de venda. A DVB se baseia no reconhecimento, no networking e na qualificação. Esse reconhecimento, ele tem um dos prêmios, é o Prêmio Nacional, Personalidade Nacional de Vendas. Contar a história de cada um desses personalidades resultou num livro. Então é a história contada através dos seus agentes, o que é muito bacana e foi escrito por um grupo de pessoas, jornalistas competentes e que redigiram usando a literatura, contando um pouco a vida de cada um, porque ali tem histórias vitoriosas e histórias de derrota também, que depois se revelaram derrotas, né? Mas que mostram todo o caminho da economia brasileira nas 6 últimas décadas. Vai ser um livro muito interessante e que será lançado no dia 15 de setembro e nós vamos informar a todos o local e a data efetiva e o horário do lançamento. Que coisa boa, ou seja, história de sucessos, mais sucesso do que fracasso, imagino eu. Muito mais, muito claro, mais sucesso do que fracasso. Agora, qual é o grande desafio ou os desafios que se impõem a uma entidade como a DVB? Além da modernização, além da tecnologia, claro que deve existir vários outros desafios. Como é que a DVB se coloca daqui a 10 anos ou qual o futuro da DVB na sua avaliação? Eu acho que a primeira coisa que a DVB tem que pensar é que ela tem que continuar caminhando com o Brasil. Quer dizer, ela surge no momento em que a sociedade brasileira buscou a modernização. Com a industrialização, a vida no começo da década de 50, surgiu a DVB, surgiu junto, mesmo na mesma oportunidade. Sem dúvida. Esta modernização, ela tem que ser continuamente buscada por uma entidade como a DVB. Em segundo lugar, ela tem que estar focada naquilo que ela representa, que é dar uma dignificação da atividade de vendas. Assim ela está presente na grande indústria, na média indústria, na pequena indústria, no empreendedor individual, no varejo, no comércio. Então ela está sempre focada no vendedor, qualificá-lo, né, e dar a ele condições de enfrentar os desafios. É uma entidade que precisa ser levada com muito carinho, porque ela tem muito a oferecer nesta parte do desenvolvimento de vendas. Todos nós, eu, você principalmente, né, tem o DNA de vendas incorporado na sua Constituição. A gente está tentando. Então, é basicamente isso que a gente procura fazer.
A entidade tem que procurar fazer. Toda vez que ela se afasta disso, e já se afastou disso algumas vezes ao longo da sua história, ela perde um pouco o pé da realidade. Qual seria o grande conselho que você daria para quem quer trabalhar em vendas? Olha, em primeiro lugar, acreditar em si mesmo. Você tem que olhar no espelho toda manhã e acreditar que pode fazer aquilo. Primeira coisa. Sem autoconfiança não tem venda. Segundo lugar, você precisa se qualificar, porque a venda é um desdobramento daquilo que faz o produtor, daquilo que faz o marketing. Então é quem vai colocar no ar a realidade. Então ele precisa se qualificar. Então é automotivação e qualificação. É o grande diferencial entre o sucesso e o fracasso? Se você conseguir vender mais do que o outro, o seu sucesso está garantido. Não, eu acho que não há regra, não, assim, sinceramente, não acho que haja uma regra para o sucesso. O sucesso será maior quanto maior for a sua qualificação e quanto mais confiança você tiver em você. Imagina o Joseph Cury sem acreditar na pequena empresa. É impossível. É impossível. Não se desassocia. Se você vai ter sucesso ou não em todos os seus empreendimentos, depende de uma série de circunstâncias, e eu espero que tenha em todos, se Deus vem quiser. tendo até aqui. Né? Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bem, eu espero que esta nossa realidade, nossa parceria, ela seja uma parceria muito proativa para toda a sociedade, para o SINP, para a DVB, e convoco todos aqueles pequenos empreendedores, eu digo, grandes sofredores, a se engajarem nesse trabalho seu, do SINP, e olharem para a DVB com olhos mais carinhosos, porque são entidades que lutam com muita dificuldade para a sobrevivência neste mercado brasileiro. Tenho certeza absoluta de que a nossa parceria será uma história de sucesso, que os nossos netinhos irão contar, né, como a micro, a pequena indústria e a DVB deram a mão e trouxeram benefícios para todos que estão nos assistindo, abrindo oportunidade àqueles que quiserem participar. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!